Declaro aberta mais uma sessão, aberta a 78ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o vereador Aderaldo Pinto para fazer parte da mesa. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da data da reunião anterior. Ata da 77ª reunião ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 15 de outubro de 2018, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 15 dias do mês de outubro do ano 2018, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques, ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente os vereadores Carlos Gueiros e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, senhor presidente, declaro aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior que foi feita, submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, senhor presidente, solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: ofício 55/2018 da Secretaria do Governo da Prefeitura do Recife, caminhando resposta ao requerimento 3804/2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador com a tribuna, vereador Renato Antunes, prestou homenagem aos professores pelo seu dia, em especial aos professores da cidade do Recife, que com mínimas condições exercem sua profissão. Próximo orador com a tribuna, vereador Ivan Moraes, parabenizou a todos os professores desta casa e saudou também o professor Fernando Haddad, candidato a presidente da República pelo segundo turno. Falou sobre o que o mesmo fez em prol da educação, como o ProUni, o piso salarial para professores e professores da escola pública da educação básica de todo o estado, de todo o país. Próximo orador com a tribuna, a vereadora Ana Lúcia, falou da satisfação de ser professora, mesmo com tantos percalços e dificuldades. Parabenizou o vereador Antônio Luiz Neto, que deixou um legado na Secretaria Municipal da Educação do Recife. Parabenizou também o vereador André Reis, que como professor universitário desempenha com maestria sua profissão. Próximo orador para a tribuna, vereador Anderson Florença, agradeceu os 24 mil votos e 4.971 votos recebidos pelo povo pernambucano. Disse que a sua campanha foi baseada em compreender e entender qual era o sentimento da sociedade, da população. Senhor presidente, determinou ao segundo secretário que procedesse a chamada regimental, a oportunidade que for registrada as presenças dos senhores vereadores membros desse poder. Foram justificadas as ausências dos vereadores Felipe Francismar, Marcos Ibria, Michele Colles, Natália de Menudo, Romero Albuquerque, Augusto Carreras e Marco Aurélio. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, do qual constarem as seguintes matérias. Requerimento de número 5018/2018, de autoria do vereador Ivan Moraes, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 5026/2018, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5034/2018, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 5054/2018, de autoria da vereadora Aimee Carvalho, foi aprovado. Primeira discussão dos pareceres 900 e 1212/2017, respectivamente, das comissões de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 310 de 2017, de autoria do vereador Rinaldo Júnior, foi aprovado. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Carlos Gueiros, solicitando a votação em bloco dos projetos 3/5. Seu presidente fez consulta ao plenário e logo em seguida atendeu o pedido do vereador. Discussão única 3/5 do projeto de decreto legislativo 27/2018, de autoria da Comissão Executiva, foi aprovado. Discussão única 3/5 dos pareceres 424, 425, 462, 2018, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 23/2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior, foi aprovado. Fez uso da palavra pela ordem do vereador Rodrigo Coutinho, solicitando 1 minuto de silêncio
pelo falecimento da senhora Elizabeth Pessoa de Queiroz. Atendendo o pedido do vereador, o senhor presidente concedeu 1 minuto de silêncio em memória da senhora Elizabeth Pessoa de Queiroz. Não havendo vereadores inscritos no grande expediente, nem tempo de liderança, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã em reunião ordinária, no local do costume, em horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada, vai ser aprovada por quem é direito. Senhor presidente, lhe data. Ponho a ata em discussão, em votação. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do expediente do dia. Projeto de lei ordinário número 183/2018, de autoria Natália de Menudo, da vereadora Natália de Menudo. Projeto de lei ordinário 184/2018, de autoria de Natália de Menudo, vereadora Natália de Menudo. Projeto de lei 185/2018, de autoria da missionária vereadora Michele Colles. Projeto de lei ordinário 186/2018, de autoria da vereadora, da vereador Rinaldo Júnior. Pronto, excelência. Feita a leitura do expediente do dia, dou início nesse momento ao pequeno expediente e convido o primeiro vereador inscrito, vereador André Regis. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje eu tive o prazer, vereador Antônio Luiz Neto, de almoçar com os cônsules do Japão no Recife, Jiro Maruhashi, que é o cônsul-geral do Japão, e também o cônsul-geral adjunto Tadao Furukawa. O Consulado-Geral do Japão é um dos mais tradicionais da nossa cidade, vereador Rinaldo Júnior, e que tem uma importância imensa, notadamente na área de cooperação tecnológica, na área de cooperação acadêmica. Anualmente, inclusive, abre seleção para que estudantes brasileiros, vereador Gilberto Alves, concorram a bolsas para estudar naquele país. Isso acarreta uma qualidade de ensino maior, cooperação, negócios, estímulo à aproximação entre os povos. O fato é que o Consulado do Japão manifestou, inclusive, o desejo de uma maior aproximação com o município. E trago aqui a sugestão para o governo, para a Prefeitura da cidade do Recife, para a liderança da gestão geral do Júlio, para que mantenha contatos estreitos, não apenas com o Consulado do Japão, mas com o Corpo Consular de uma forma geral. Mas no caso específico do Consulado do Japão, há o desejo de aproximação maior, notadamente com o Recife e alguma cidade japonesa que possa servir como cidades irmãs. Isso é bastante comum, vereador Rodrigo Coutinho, nas relações internacionais, cidades se aproximarem, gerando o protocolo de aproximação de cooperação na figura de cidades irmãs, de cidades gêmeas. Isso não é que as cidades sejam parecidas, mas são parecidas no sentido de buscar uma maior aproximação. Então, vai aqui o registro, deixo aqui o registro ao prefeito da cidade do Recife para que se aproxime do corpo consular, se aproxime do corpo do consulado japonês, vereador Rogério de Luca, e dê o passo de propor
de colocar o Recife à disposição do Japão para que a gente possa encontrar uma cidade que possa servir como cidade gêmea. Isso traz negócios, isso traz intercâmbio, isso traz turismo, isso acarreta ganhos mútuos para todos. E vale aqui deixar o registro que também no dia 25 de novembro o Japão terá aqui um grande evento em comemoração à sua comunidade, que é uma comunidade grande estabelecida na nossa capital. No dia 5 de dezembro é a data do imperador e, portanto, coloquei em nome de todos a nossa Câmara Municipal também, inclusive levando a mensagem do nosso presidente, que já tinha mantido contato com o cônsul do Japão, para que a gente também aqui preste as devidas homenagens a essa comunidade que tem desempenhado um papel bastante relevante no que se refere à aproximação, à cooperação. Então, agradeço ao consulado do Japão, inclusive aqui um requerimento de minha autoria foi aprovado por todos, à unanimidade, parabenizando o governo do Japão, o seu serviço diplomático, por ter elevado o consulado do Japão à categoria de consulado geral, na medida em que, a partir do momento que um país estrangeiro reconhece um consulado como consulado geral, isso acarreta também maiores investimentos, maior estrutura, maior quantidade de pessoal. Geralmente os países trabalham, vereador Hélio Guabiraba, em determinados lugares com cônsules honorários. São locais que exercem a representação honorífica da representação estrangeira. Os escritórios, os consulados e os consulados gerais. Então, o consulado geral do Japão merece toda a nossa recomendação para que a gente possa estreitar os laços, e aqui deixo a sugestão ao prefeito Geraldo Júlio para que haja uma aproximação ainda maior, trazendo o Recife para o grupo de cidades irmãs de cidades japonesas. Muito obrigado, senhor presidente. Convido, nesse momento, o próximo vereador inscrito, vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa, as pessoas que abrilhantam nossa sessão a partir das galerias. Boa tarde muito especial às pessoas que nos assistem pela internet. Boa tarde, vereadora Ana Lúcia. Se João Fernando chorar, a mamadeira está aqui. Vossa Excelência pode se encaminhar, né, e conceder-lhe o direito à alimentação. Vim mais uma vez a essa tribuna denunciar os absurdos que estão acontecendo nessa campanha eleitoral. E não vou descansar. Daqui para as eleições no segundo turno, eu estarei presente nessa tribuna em todas as sessões para que fique registrado o que está acontecendo no nosso país. O senador estadunidense chamado Daniel Patrick Moynihan, a André Reis olha assim para mim para ver se eu pronunciei certo, ele disse certa vez uma frase, em inglês, ele disse: cada pessoa tem o direito à sua própria opinião, mas cada pessoa não tem direito aos seus próprios fatos. Everyone is entitled to their own opinion, not their own facts. Por quê? Porque quando você vai entrar numa discussão, quando você entra com argumento mentiroso, ou você está sendo enganado e reproduzindo essa enganação, ou você está agindo de má fé. E é a partir desse princípio que a campanha do candidato Jair Bolsonaro tem tratado os eleitores e eleitoras. Não se trata, e é importante que a gente negrite isso, não se trata de iniciativas espontâneas de muitas pessoas. Se trata de uma estratégia arquitetada que tem precedentes internacionais, tanto no Brexit, que aconteceu recentemente na Inglaterra, quanto na própria eleição nos Estados Unidos, que elegeu Donald Trump. Essa tecnologia que foi aprimorada pela Cambridge Analytica, que foi uma empresa que nem existe mais, mas que utiliza muito recurso de rede social, utiliza muito WhatsApp para enganar as pessoas, vereador Ayrton Luna. E é importante que a gente verifique que muitas das informações que estão sendo difundidas hoje, informações mentirosas, que não são informações, são mentiras, que são difundidas principalmente pelos grupos de WhatsApp, elas levam em conta
o nível de ignorância da nossa população em geral. O vereador André Regis já falou aqui que o Brasil está em segundo lugar no índice de percepção equivocada da própria realidade. Esse índice é de 2017 e tudo indica que tem piorado de forma conduzida nos últimos tempos. O TSE retirou nas últimas 2 semanas quase 100 posts do ar. Quase todos eles que vinham de apoiadores da campanha do candidato do PSL, vereador Rodrigo Coutinho. Entre as mentiras que eram reproduzidas, algumas coisas muito absurdas. Desde coisas de menor poder ofensivo, como divulgar o fato, que é mentiroso, de que o candidato Fernando Haddad possui uma Ferrari, até dizer que ele escreveu um livro em que defende o incesto, o que é mentira, não tem nenhuma palavra sobre incesto na literatura escrita por Fernando Haddad. Até dizer que tem projeto de Fernando Haddad que quer que crianças de 5 anos de idade sejam entregues ao Estado. Ou até dizer que o PT distribuiu mamadeiras eróticas em creches. São coisas desse tipo de absurdo, vereador Rodrigo Coutinho, que estão sendo espalhadas para a sociedade. É importante a gente lembrar que, por conta da neutralidade da rede na internet, que não é respeitada por muitas empresas, uma grande parcela da população brasileira hoje possui acesso ao WhatsApp, mas não possui acesso à chamada grande rede, a chamada banda larga, por onde nós podemos perceber, nós podemos pesquisar se determinada informação é mentirosa ou é verdadeira. É importante que toda a sociedade se debruce sobre esse problema. E aí a gente pode falar de outras mentiras que estão sendo divulgadas. A mentira tantas vezes repetida do chamado kit gay, que nunca existiu nenhuma iniciativa, nunca existiu nenhum material escrito, nem distribuído, nem não distribuído, por qualquer gestão do PT ou de qualquer outro partido que incentivasse crianças a se tornarem homossexuais. Isso nunca existiu. E a gente sabe, nunca existiu nenhuma escola em que crianças foram obrigadas a se beijar. Isso vem sendo divulgado como se verdade fosse, de uma forma alucinante, numa velocidade tão grande, que fica muito difícil de contestar. Fica muito difícil dizer para pessoas que têm recebido 10, 20, 100 informações desse tipo por dia, que tudo isso que ela tem recebido, às vezes de parentes e amigos, de pessoas queridas, que tudo isso é mentira. Isso tudo é arquitetado de uma forma perversa, a iludir, a ludibriar a maior parte da população brasileira, que não tem acesso à banda larga, para poder verificar se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. O candidato que poderia ir aos debates para, de fato, ser confrontado com as mentiras que ele dissemina, vem fugindo do debate como uma criança mimada, como um adolescente mimado, que pega um atestado médico mentiroso, do médico amigo da família, para deixar de fazer a prova na segunda-feira. Porque é um candidato que não pode participar de debate, mas pode fazer agenda pública, inclusive visitando um prédio público do BOP, o que é proibido por lei. Fazendo mais de 7 transmissões ao vivo, dando várias entrevistas para as emissoras que deseja, na hora que deseja. Como é que tem atestado médico para não ir para debate? Para ser confrontado de acordo com as mentiras que tem espalhado. É importante que todos e todas nós nos juntemos para que a gente possa denunciar essas mentiras, para que a gente possa denunciar o sequestro da democracia brasileira a partir de iniciativa engendrada com tecnologia internacional. E é preciso que os meios de comunicação do Brasil sintam-se também na responsabilidade de desmentir todas essas desinformações. Essa é tarefa da mídia brasileira e nisso também ela está falhando. Muito obrigado. Convido o próximo vereador e último vereador, Aerto Luna. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras vereadoras e senhores vereadores, a imprensa e o público presente. É com muita alegria que subo na tribuna desta casa para convidar todos os meus pares e toda a sociedade recifense para participarem da 12ª edição da caminhada Sim à Vida, que será realizada no próximo dia 21 de outubro, a partir das 7 horas da manhã, na Praia de Boa Viagem, em frente ao Castelinho. Neste ano, o tema será Eu vim para que todos tenham vida. E, mais uma vez, irá reunir as paróquias da Arquidiocese na defesa da vida. O evento, que faz parte do calendário oficial de eventos do Recife, por proposição do nosso mandato, é um grito profético da nossa Igreja em defesa da vida. E para fazer este clamor pelo sim à vida, ecoar mais forte,
a Arquidiocese de Olinda e Recife promove todos os anos a caminhada em defesa da vida. Motivo desta ação é que muitas são as ameaças concretas para a implantação da eliminação de vidas no Brasil, principalmente em fases de maior fragilidade, às quais precisamos reagir. A população brasileira é a favor da vida e este é o momento oportuno de manifestar nossa posição em proteção ao ser mais indefeso e frágil, seja a criança no ventre materno ou sejam doentes e idosos. A vida deve ser defendida em toda e qualquer situação, por ser um bem supremo concedido por Deus. A caminhada ainda tem o objetivo de valorizar a vida humana, nos mais variados aspectos, além de reiterar a celebração da Semana Nacional da Vida, que combina com o Dia do Nascituro, ambos celebrados no mês de outubro. A caminhada contará com 5 trios elétricos, representando cada vicariato da Arquidiocese de Olinda e Recife, e promete muita animação dos grupos e ministérios dos próprios vicariatos. A novidade deste ano é que terá um trio infantil para que os pais comecem a levar seus filhos. Vamos juntos, com nossa família, dizer sim à vida. Muito obrigado, senhores. É o pequeno expediente, não havendo prolongamento do expediente. Tem? Botaram que não aqui. Botaram que não. Nesse momento do início ao prolongamento do expediente. Solicitar ao secretário que faça a leitura. Discussão única do requerimento 5037-2018, de autoria do vereador André Regis. Em votação. Em discussão. Em discussão. Em votação. Aprovado. Solicito ao vereador que faça a chamada regimental. Senhor presidente, o nosso painel resiste à presença de 25 vereadores e vereadoras, então temos número suficiente para deliberar o do dia. Obrigado, Alessandro. Neste momento, dou início à ordem de dia. Solicito ao vereador Aderaldo Pinto que faça a leitura. Discussão única do requerimento de número 5636/2018, de autoria do vereador André Regis. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 5030. Discussão única do requerimento 5038, 5039, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 5040/2018, de autoria do vereador Augusto Carreira. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052 e 5053, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Não. Justamente, até o 5050 de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 5051, 5052 e 5053, todos de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 5054/2018, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 5055, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Em discussão. Em votação.
Aprovado. Discussão única do requerimento 5056/2018, de autoria do vereador Marcos Aurélio. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão do parecer de número 408/2017, da Comissão de Educação e Cultura. Segunda discussão do parecer de número 408/2017, da Comissão de Educação, Cultura e Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 134/2017, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Em discussão. Em votação. Aprovado. Segunda discussão do parecer 1064/2017, da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 294/2017, de autoria da vereadora Michele Colles. Em discussão. Em votação. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres de número 900 e 12 de 2017, 12 de 2017, respectivamente, das comissões de Finanças e Orçamento e Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 310/2017, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Em discussão. Em votação. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres de número 244/2018 e 370/2018 das respectivas comissões de Legislação e Justiça e Finanças e Orçamento, ambas opinando pela aprovação do projeto de lei de número 61/2018, de autoria do vereador Ricardo Cruz. Em discussão. Em votação. Aprovado. Não havendo prolongamento da ordem do dia, dou início ao grande expediente e convido o primeiro vereador inscrito, vereador André Regis. Senhor presidente, o tema é o segundo turno. Poucos dias nós iremos decidir o próximo presidente da República. Ontem, o senador eleito pelo Ceará, Cid Gomes, prestou um relevante serviço ao Brasil, cobrando do Partido dos Trabalhadores a devida autocrítica, cobrando do Partido dos Trabalhadores, seu aliado, o pedido de desculpas pela corrupção desvairada na Petrobras. Esse pedido de desculpas, vereador Gilberto Alves, essa autocrítica, ela é necessária. É importante que o candidato Fernando Haddad, ele deixe claro para o Brasil de que, caso ele seja eleito presidente da República, ele não entregará o governo a José Dirceu e a Lula e aos demais membros da organização criminosa que foi presa na Operação Lava Jato. É preciso que ele diga que tem compromisso com uma nova história, vereador Rodrigo Coutinho. Mas parece que isso não é o que acontece. Parece que ele não está disposto a fazer autocrítica. Perguntado se ele não tinha autocrítica a fazer sobre a Petrobras, sobre o Petrolão, no sábado, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, ele disse, faltou controle dos diretores da Petrobras, que se enriqueceram ilicitamente. Ora, onde é que está a autocrítica? Onde é que está o reconhecimento dos erros? Onde é que está o pedido de desculpas? Porque se há algo que nós sabemos, é que havia controle pleno sobre os diretores da Petrobras. Controle pleno de José Dirceu. Controle pleno sobre Ernesto Severo,
sobre Paulo Roberto Costa, sobre o gerente Pedro Barusco, que não apenas devolveu parte da propina recebida, mas a parte da propina recebida foi no montante de 100 milhões de dólares devolvidos aos cofres públicos. A Operação Lava Jato, e aqui eu parabenizo a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Magistratura Federal, a Receita Federal, pelo trabalho inédito, gigante, o trabalho relevante e importante de ter conseguido devolver aos cofres públicos a importância de 13 bilhões de reais em acordos de leniência que os empreiteiros fizeram. Vale lembrar que quem controlava os diretores não eram apenas os membros dos partidos dos trabalhadores, inclusive Antônio Palocci, que acaba de revelar tudo também, em acordo de delação premiada, já devidamente homologado pela Justiça. Mas também os empreiteiros, a exemplo de Marcelo Odebrecht. É muito pouco, portanto, que o presidente, candidato a presidente da República, Fernando Haddad, ele, a pretexto de pedir desculpas, a rever conceitos, ele apenas diga que não houve controle devido sobre os diretores da Petrobras. E mesmo se não houvesse, teria sido crime suficiente, do mesmo jeito, para levar ao impeachment da presidente Dilma, como de fato aconteceu. Afinal de contas, todos nós aqui estamos cientes do enorme prejuízo causado, inclusive por uma única refinaria comprada a preço superfaturado nos Estados Unidos, a refinaria de Pasadena. Então, é preciso que o candidato do Partido dos Trabalhadores, ele mude o seu comportamento. Ele tenha o comportamento de chegar para a população brasileira e dizer: nós vamos passar a régua, nós estamos discutindo o futuro do Brasil, e se chegarmos à presidência do Brasil, nós inauguraremos uma nova fase. Porque se ele não fizer isso, vereador Jairo Brito, antes de passar o aparte para Vossa Excelência, ele continuará isolado, não conseguirá aumentar o seu leque de alianças. Se ele não fizer isso, vai continuar isolado, como já demonstram todas as pesquisas de intenção de voto para o segundo turno. Então, é importante, não basta que o candidato a presidente Fernando Haddad tenha escondido Lula. Não basta que esteja agora usando as cores da bandeira. Inclusive, vereador Gilberto Alves, a foto de ontem, com Fernando Haddad com a bandeira do Brasil atrás, ela parece estranha, porque parece que os membros do Partido dos Trabalhadores não têm muita aproximação com a bandeira nacional em época de campanha, já que tudo que se coloca são as cores vermelhas. Inclusive, eu até estranho, nesse momento de aparte, o vereador Jairo Brito não vir com a sua tradicional camisa vermelha. Hoje ele veio faltando com a sua camisa vermelha, mas mesmo sem a camisa vermelha terá o aparte, vereador Jairo Brito. Vereador André Regis, eu fico feliz por Vossa Excelência ocupar a tribuna hoje para falar do PT. Independente do conceito que Vossa Excelência tem e das suas palavras que Vossa Excelência está falando no seu discurso, mas isso só ocorreu porque nós fomos para o segundo turno. Porque tivemos quase 32 milhões de votos. E estamos hoje, na pesquisa, que Vossa Excelência falou aí, com 43%, 44% dos votos válidos. Então, Vossa Excelência, que outrora, em eleições passadas, chegou aí
para dizer que o PT tinha se acabado, o PT fez a maior bancada do Congresso Nacional, 56 deputados federais. Então, vereador André Regis, isso é a vontade do povo. Infelizmente, o partido PSDB, que é seu partido, que na eleição do primeiro turno fez veementes críticas ao candidato Bolsonaro do PSL, que a Vossa Excelência acabou, dentro da minha lógica de entendimento, só não disse que era seu candidato, mas eu espero que Vossa Excelência diga que vai apoiar Bolsonaro no segundo turno, fazendo críticas ao PT, porque o nosso candidato a presidente, Haddad, não reconheceu, dentro da sua avaliação, que houve questões de corrupção dentro da Petrobras, etc. Nós respeitamos a justiça, vereador André Regis. Ela tem que ser feita. Como esperei que Vossa Excelência tivesse falado em Beto Richa, pelo exemplo, do seu partido, que foi preso recentemente e que Vossa Excelência não comentou. A gente tem que ter, vereador André Regis, como representante do povo, uma linha de raciocínio coerente. Coerente. Para poder analisar os fatos com o mesmo peso. Não peso quando é o PT, outro peso quando é o PSDB, por exemplo. Vossa Excelência poderia dizer, por exemplo, que o candidato Bolsonaro, que teve há 30 anos no partido, no PP, viu, vereador Davi Muniz? O PP está liderando as denúncias, vou concluir, presidente, em relação à Lava Jato. E Vossa Excelência não falou. Então, eu espero que vou concluir dizendo que Vossa Excelência traga um discurso coerente, avaliando de maneira macro a corrupção, por exemplo, que nós, repito, queremos que seja investigada. E quem errou, que vá pagar. E o nosso presidente Lula, que Vossa Excelência disse que a gente escondeu, escondeu não. Aliás, se o presidente Lula fosse candidato, essa eleição já tinha acabado, há muito tempo. Portanto, eu espero que Vossa Excelência fale das questões que o seu partido está tendo em relação à corrupção, dos políticos do seu partido, e por que o seu candidato e seu partido foi o partido mais derrotado nessa eleição. Esqueça o PT, fale do seu partido. Muito obrigado. Vereador Jairo Brito, quem procurou o meu partido foi o seu. O candidato Fernando Haddad é quem foi atrás do PSDB pedindo apoio. E o PSDB, e eu estou aqui como líder do PSDB, inclusive dizendo, o PSDB não vai dar apoio a ninguém que se comporte como Fernando Haddad se comporta. Inclusive deixando dúvidas acerca de quem mandará no seu governo. No momento, ele diz que quem vai governar é Lula. Quem vai subir a rampa é Lula. Quem vai mandar é Lula. José Disseu vai para a televisão, aliás, solto, né, que deveria estar preso. Enquanto ele está nesse período de liberdade, já que vem novos processos aí, José Disseu diz, não é questão de ganhar a eleição, é questão de ganhar o poder. E Fernando Haddad não o desautoriza, simplesmente diz que José Disseu não irá participar do seu governo. Isso não é pouco, não? Dizer que não vai participar do seu governo?
colocar no seu programa que vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Isso não é pouco. Tirou depois da pressão e tirou depois da vergonha que passou, porque a soberba indicava que iria ganhar. Está lá no programa o controle social da mídia, da imprensa. Isso não assusta, não? Quem é democrata, quem vigia pela liberdade, sabe do perigo que representa alguém ter a possibilidade de botar um novo ministro, como foi Franklin Martins, para corromper toda a imprensa ou parte dela. Então, vereador Jairo Brito, avise lá ao seu candidato que ele não vai ampliar o seu leque enquanto ele mantiver a postura que ele mantém. E ontem, o Cid Gomes foi textual, o seu aliado. Disse que o PT precisa assumir os erros, precisa fazer a autocrítica. E o PT é quem gerou Bolsonaro. Eu não votei em Bolsonaro, não, vereador Jairo Brito. Votei em Geraldo Alckmin. Isso faz parte da democracia. Votei, depositei urna, 45, vi o rosto de Geraldo Alckmin, perdemos. Outras eleições virão, mas a gente não vende a alma ao diabo, nem muda de cor, nem diz de uma hora que quem manda não é Fernando Haddad, é Lula. Agora, Fernando Haddad é quem? A gente sabe que Fernando Haddad é, inclusive, um político que recentemente foi reprovado nas urnas, que Vossa Excelência fala. Primeiro turno em São Paulo, com menos de 20%. Ou seja, se não é vexame perder nas urnas, não. Vossa Excelência está colocando como se fosse um vexame. Não, perdeu. Apresentou o programa, disputou, perdeu. Agora, vergonha é ser candidato dizendo que se ganhar, quem vai mandar é outra pessoa. E que a partir do momento que essa pessoa está presa, aí diz que respeita a lei, respeita a ordem, respeita o direito. Quantas vezes aí usou-se esse microfone de aparte para dizer que Lula foi preso sem provas e aí confia na justiça? Que confiança na justiça é essa? A justiça ela precisa ser preservada e a autocrítica, senhor presidente, Cid Gomes está repleto de razão. Agora, o mais grave do que Ciro Gomes falou ontem, Cid Gomes, e que não houve contestação de nenhum petista, é que o PT, quando tem chance, ele aparelha o Estado. Isso é que é o grande perigo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Ivan Moraes. Vou fazer uma parte aqui. Mais uma vez, boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores, senhor presidente, colegas da imprensa, as pessoas que nos assistem através das redes sociais, através da internet, aquela parte da população que tem acesso à banda larga. Em primeiro lugar, eu acho que eu queria retomar minha fala, que eu falei no início. É preciso que a gente tome cuidado com notícia falsa. E é preciso que a gente respeite o microfone da tribuna da Câmara Municipal do Recife. Eu li o plano de governo do presidente Fernando Haddad e não tem nenhuma linha falando sobre controle da imprensa. Uma linha não tem. Agora, é muito fácil chegar aqui, eu devo ter visto aqui no WhatsApp da família, tarará, vem, e pá, né? Eu vi, quando o candidato Fernando Haddad foi perguntado sobre a fala do ex-ministro Zé Disseu, e disse veementemente: José Disseu, não concordo com ele, não fará parte do meu governo. Se pede muito essa autocrítica, eu acho que a autocrítica, vereador Jairo Brito, ela é fundamental sempre, em todos os aspectos, em todos os momentos, todos e todas de nós temos que estar dispostos e dispostas a perceber tudo que a gente fez de errado. Vi Fernando Haddad falar sobre isso algumas vezes, sobre erros cometidos pelo seu partido, sobre erros cometidos por algumas pessoas do seu partido. Agora, algumas pessoas não sei o que querem mais, nesse momento que o Brasil está pegando fogo, que a ameaça do fascismo está batendo na porta, as pessoas querem ver Fernando Haddad se autoflagelando pelo meio da rua, com um flagelo batendo nas costas, chorando, pelo amor de Deus, me desculpem. Eu acho importante, acho muito importante falar sobre
o reconhecimento dos nossos erros. Acho muito importante. O PSDB, que foi um partido que nasceu de centro-esquerda, nasceu ali de um rompimento com o Centrão, logo no início da nova República, quando Fernando Henrique voltava de seu exílio, procurou Frei Beto para fazer um partido de freio de esquerda. Frei Beto não quis se coadunar com Fernando Henrique, foi construir o PT junto com outros companheiros, embora nunca tenha se filiado. Mas foi um partido que, durante muito tempo, teve uma admiração muito grande pelos seus quadros. E ainda não ouvi a autocrítica que gostaria de fazer sobre alguns episódios. Por exemplo, o Geraldo Alckmin, que foi candidato, tem 3 delações da Odebrecht, escapuliu da Lava Jato, a denúncia foi para o Tribunal de Justiça Eleitoral de São Paulo, está esperando. O Zé Serra foi investigado por Caixa 2 na campanha de 2010, arquivado, agora recentemente, poderia estar aí também preso. O Aloysio Nunes, a Procuradoria-Geral também mandou ao STF um pedido para que a Polícia Federal encerrasse a pesquisa de informação junto ao Odebrecht, na apuração de supostas vantagens indevidas obtidas por Aloysio contra o senador. O esquema teria servido para financiar sua campanha em 2010. Mas, o cartel Tucano no Rodanel, no final de 2017. Outra denúncia da Odebrecht. A Superintendência Geral do Conselho Administrativo da Defesa Econômica, o CAD. No período do cartel apontado pela Odebrecht, São Paulo foi comandado pelo PSDB. Governadores Alckmin, Serra e Alberto Goldman, em 2010, ninguém foi punido. Teve a máfia das merendas, em 2016, em mais de 22 prefeituras de São Paulo. Teve a questão do aeroporto de Cláudio, em Minas Gerais, quando a Aécio Neves mandou construir 5 aeroportos em cidades de pequeno porte, próximos até de seus familiares. Em Cláudio, a chave ficava com o primo de Aécio Neves. Tem a história do Mensalão Tucano, que foi organizado por Marcos Valério, o mesmo que depois foi organizar o Mensalão do PT. Partidos que, em alguns momentos, tiveram estratégias muito semelhantes. A máfia do Cachoeira, de 2012, foram indiciados, envolvidos, o ex-senador Demóstenes Torres e o então governador de Goiás, Marconi Perillo. Demóstenes foi cassado, o Perillo se livrou, porque Tucano é uma ave rara, tem proteção ambiental. Tem o cartel dos metrôs em São Paulo, Distrito Federal, prejuízo estimado de 425 milhões de reais. A privataria Tucana, um levantamento feito pelo então deputado estadual, federal, Protógenes Queiroz, delegado da Polícia Federal, indicou um total desvio de 124 bilhões de reais. Ninguém foi punido. A emenda de reeleição do FHC, muitas suspeitas de deputados sendo comprados para votar a favor da reeleição. FHC foi reeleito para mais um mandato. Tem o caso da pasta rosa, os mais velhos vão lembrar da pasta rosa, quando funcionários do Banco Central, que atuavam na auditoria no Banco Econômico, em 95, acharam um dossiê com documentos que indicavam a existência de um esquema ilegal de doação eleitoral envolvendo a Febraban e Antônio Calmon de Sá, dono do Econômico. O esquema indicava a distribuição ilegal de 2,4 milhões de dólares dos bancos a 45, é o número da sorte, políticos que se candidataram às eleições de 1990, entre eles Zé Serra. Nenhum foi punido. Tem o caso Civan, primeiro grande escândalo de corrupção do governo Fernando Henrique, em 95, envolvia denúncias de corrupção e tráfico de influência na implantação do sistema de vigilância da Amazônia. Ninguém foi punido. Prejuízo estimado de 1 bilhão de reais, 1,4 bilhão de reais. O caso Furnas trouxe um esquema semelhante ao do Mensalão, montado dentro da estatal Furnas Centrais Elétricas, com sede no Rio de Janeiro para beneficiar políticos e partidos. A fraude foi citada nas delações premiadas do doleiro Alberto Youssef e do lobista Fernando Moura. Ambos apontaram o senador Aécio Neves como beneficiário dos desvios. Aí está solto. O grampo da JBS, em 2017, quando Jorge Le Batista entregou à Procuradoria-Geral da República gravação do senador Aécio Neves solicitando 2 milhões de reais. Tem gravação disso. No áudio, então, o presidente nacional dos tucanos justifica que precisa da doação para pagar sua defesa na Operação Lava Jato. A quantia foi depositada em uma conta do senador Zezé Perrella. Enfim, podia ir além. O PSDB, como o PT, como o PP, como vários partidos, como o DEM, como vários partidos da nossa democracia, estão repletos de pessoas que foram e são indiciadas, algumas que são réis. O PSDB, nenhuma que foi condenada até agora pela Lava Jato, é um partido de sorte. Mas esses casos de corrupção permeiam a nossa sociedade, precisam ser combatidos sempre, independente de legenda, independente de partido.
A gente não pode dizer que um partido representa a corrupção quando a corrupção está presente, não apenas na nossa política, vereador Rodrigo Coutinho. Infelizmente, a corrupção é parte presente da nossa sociedade, precisa ser combatida com justiça e precisa ser combatida de várias outras formas, com exemplo, com educação. Corrupção também que envolve o candidato a presidente Jair Bolsonaro, do PSL, que alugou a legenda do PSL. A maior parte do recurso da campanha do fundo eleitoral foi para Luciano Bivar, isso foi denunciado pela revista Piauí. É um candidato que já juntou mais de 15 milhões em imóveis no Rio de Janeiro. Se somasse tudo que ele e os filhos dele já ganhou de salário, não dava para comprar o que eles têm. E por derradeiro, quando vai fazer a inscrição da candidatura, deixou de colocar alguns imóveis, esqueceu de colocar alguns imóveis. O nome disso é corrupção. É contratar funcionária fantasma para tomar conta dos seus cachorros na praia, com dinheiro do povo. O nome disso é corrupção. Infelizmente, a corrupção está presente no nosso país. E a gente precisa lidar com ela, com maturidade, sem picuinha, sem ficar trazendo à tona briguinhas antigas. O que está acontecendo hoje é mais sério. Hoje existe uma disputa entre quem deseja manter o regime republicano com democracia, e não aquela democracia simples, de a maioria manda, a minoria cala a boca. A democracia real, uma democracia que pessoas bem informadas tomam suas próprias decisões sobre suas próprias vidas. E em nenhum momento Vossas Excelências me viram subir aqui para dizer que partido X ou partido Y é corrupto. Eu jamais chamei o PT, jamais chamarei o PSDB de uma quadrilha de corruptos. São partidos como todos os outros em que há pessoas corruptas e que precisam ser punidas. Mas são partidos que jogam na regra do jogo. E é lógico que o candidato a presidente do PT, Fernando Haddad, tinha que fazer um aceno para o PSDB. E por mim ele fazia para o DEM, por mim ele fazia para todos os partidos, independente de ideologia, mas todos os partidos que ele acredite jogarem dentro da regra do jogo, vereadora Ana Lúcia. Porque é isso que está em jogo hoje. Vossas Excelências estão compreendendo o que está acontecendo no país. No ano que vem, ninguém sabe o que vai ser da nossa democracia. Quando o candidato que lidera as pesquisas, embora diga algumas vezes que é escravo da Constituição, não se cansa de fazer declarações contra a democracia, contra o ativismo social, contra as mulheres, contra a população negra, contra a população LGBT, contra a esquerda de forma generalizada, incentiva a violência. Já são mais de 50 casos registrados pela pesquisa que citei na semana passada, que trata de atos de violência real. Pessoas que estão apanhando, pessoas que estão sendo mortas por conta do incentivo à violência trazido pelo segundo turno. Então, é imprescindível que o PSDB se junte, sim, a quem defende a democracia. É imprescindível que o PDT, representado agora pelos irmãos Gomes, deixe de picuinha, deixe de pensar em 2022 e perceba que a democracia está em risco em 2018. A gente não sabe se vai ter 2022, dependendo do que tiver a partir do mês que vem aqui no nosso país. Convido cada vereador que está aqui hoje, que está me ouvindo, a se incorporar na luta pela democracia. É importante que a pessoa que ocupe a cadeira maior do Poder Executivo Nacional em janeiro de 2019 respeite as nossas instituições. Reconheça seus defeitos, reconheça suas qualidades. Eu reconheço qualidades e defeitos no candidato do PT, Fernando Haddad. É um professor universitário, um pai de família, uma pessoa que fez muito pela Prefeitura de São Paulo e fez muito pelo Ministério da Educação e participa de um partido que cometeu muitos erros e cometeu muitos acertos. E que já fez um meia-culpa, ele, o Fernando Haddad, já fez mais de uma vez. E eu quero sim que ele esteja lá naquela cadeira para que nós possamos fazer oposição àquilo que a gente achar errado no seu governo. Mas eu não quero um governo que vai reprimir sua oposição, ameaçando de assassinato, ou dizendo, como se diz, sem nenhuma vergonha, que precisa metralhar os petistas, ou os PSDBistas, ou qualquer outra pessoa, qualquer outra agremiação partidária. Ouço com muito carinho o vereador Almir Fernando. Vereador Ivan Moraes, eu já ficaria satisfeito pelo seu pronunciamento, tudo o senhor falou aí, mas a gente não poderia deixar de vir aqui o microfone à parte para, pelo menos, tentar abrir os olhos das pessoas, né? E a gente fica muito preocupado, a gente
participou dessa eleição passada como candidato, e muitas vezes a gente não conseguia enxergar, porque a gente estava, né, com nossa candidatura, enxergar o que estava acontecendo ao nosso redor. E a gente só conseguiu enxergar quando a gente viu na urna aí, no Recife, você perdeu a eleição para o Bolsonaro, e a gente ficou preocupado com isso. Meu partido está na composição da chapa com a Haddad, com a vice-presidente Manuela Dávila, faz parte da chapa, e a gente está muito preocupado só com a questão que as pessoas estão preocupadas com o antipetismo. A gente bota qualquer um, menos o PT. E aí eles esquecem que são 4 anos que a gente vai ter que ter e ser governada por uma pessoa, por tudo que ele falou, no passado e no presente. Tudo que ele falou no passado, ele continuou repetindo hoje. Contra os negros, né? A gente viu aí vários vídeos que não são montagens, são realmente a palavra de Bolsonaro que está lá. Contra as mulheres, inclusive empurrando deputadas no Congresso, na Câmara de Deputados, né? E oferecendo capim aos eleitores de Lula, aos eleitores do Nordeste. Então a gente, contra os trabalhadores, votou a favor da reforma e disse, e falou várias vezes aí, a gente viu vários pronunciamentos, repetiu por diversas vezes, é melhor mais emprego e menos direito. A gente tem que dar direito e tem que dar um emprego. Estamos passando por uma crise muito grande, um grande desemprego, mas a gente vai poder gerar emprego de qualquer maneira para que as pessoas tenham emprego, mas que não tenham direito. Fica difícil, né? E com relação até aos deficientes, o cara é contra tudo, contra todos, não sei o que o pessoal está vendo aí nessa... Só porque eu não quero o PT, mas posso colocar qualquer pessoa no governo. E aí a gente, da questão da corrupção. De 64 a 82, passamos por um governo militar, que aí as pessoas não falam de corrupção. O que acontecia lá dentro? Não sei o que acontecia. Ninguém podia nem falar, né? Todo mundo que estava ali era honesto, não houve nenhum tipo de desvio. Conheço pessoas que tinham uma patente baixa, que era rica e era militar do Exército. Então, imagino o que não acontecia com os generais, né? O que os generais não faziam ali naquele governo, o que foi desviado do governo no tempo do militarismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção. Tem gente que defende que é Bolsonaro por conta do armamento. Eu sou a favor que todas as pessoas, os órgãos de Estado, os órgãos de defesa do Estado, sejam armados. Mas o cidadão ele tem a proteção do Estado, não precisa estar andando armado. Que no máximo tenha em sua residência, mas eu defendo que seja do jeito que está. E que a gente viu aqui ultimamente, um militar com arma na mão, foi para cima de 5, foi tomar a sua arma e atiraram nele, não sei como morreu, né? Mas a arma não vai trazer nenhum tipo de paz, só vai trazer mais violência. E defendo aqui que a Guarda Municipal seja armada, porque ela tem a obrigação de defender o cidadão. Mas eu quero, presidente, encerrar dizendo que podemos voltar na próxima semana nesse debate para que a gente possa abrir os olhos dos nossos eleitores, dos nossos recifenses, dos pernambucanos, para que a gente possa dar oportunidade. E aí o próprio Haddad tem feito a sua autocrítica, que o senhor já mencionou por diversas vezes. Eu vou finalizar, que infelizmente encerrou o nosso tempo, mas a gente pode voltar com esse assunto no outro momento. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, Ivan Moraes. Vossa Excelência, senhor presidente, não sei se Vossa Excelência me concederia, como concedeu em outras oportunidades, um minutinho para que eu possa encerrar minha fala. Vereador, o assunto que Vossa Excelência está tratando é de suma importância, como os demais. Mas o fato de não ter nenhum outro vereador inscrito após Vossa Excelência, me permite lhe conceder mais um minuto para o senhor encerrar. Agradeço, Vossa Excelência. Eu encerro acolhendo a parte de Vossa Excelência, o vereador Almir Fernando, lembrando que, embora não tenha feito autocrítica sobre esses episódios de corrupção que eu citei, o PSDB, por meio de seu ex-presidente nacional, Tasso Gereissati, já fez uma autocrítica que eu considero muito importante. Em entrevista, em jornal de grande circulação nacional, Tasso Gereissati mostrou-se arrependido pelo PSDB não ter aceito o resultado das urnas em 2014 e ter boicotado o governo do PT, votando contra ações que consideravam importantes. Então, acho que essa é uma autocrítica, que eu respeito. É um partido que errou, que equivocou-se por não respeitar o resultado das urnas e por boicotar um governo legitimamente eleito, por construir um golpe 2 anos depois, e que hoje percebe que, se não tivesse feito isso, talvez tivesse, inclusive, construído um quadro que tivesse capacidade de disputar com chance de ganhar as eleições de 2018. O PSDB errou na estratégia e o PSDB errou. E, ao mesmo tempo, eu faço um gesto de aplauso ao governador Paulo Câmara,
a quem faça oposição, por ter também compreendido que, nesse momento, a gente precisa defender a democracia, e eu sei que ele está instando os seus aliados dentro do partido a fazerem campanha para Fernando Haddad, como ele deve fazer mesmo, porque é assim que todo republicano em 2018 tem que se comportar. Parabéns, governador Paulo Câmara. Faço oposição a Vossa Excelência, mas reconheço que Vossa Excelência e eu, neste momento, estamos do mesmo lado. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para o grande expediente, nem para o tempo de liderança e muito menos para explicações pessoais, declaro encerrada a sessão desta tarde, convocando os senhores vereadores para a sessão de amanhã, às 10 horas, conforme consta de resolução aprovada por este plenário. Está encerrada a sessão desta tarde.